Quando nós temos o ciclo de carga de um capacitor, em que ele está em um circuito em série com uma resistência e nós ligamos a uma fonte de corrente, o período transitório dele a gente costuma chamá-lo de resposta ao degrau. O período que ele carrega. Por quê? Imagine o seguinte: o ponto em que a fonte está desligada e em um determinado momento nós ligamos ela. Tentem observar isso como fosse um gráfico. Nós vamos ter o formato em que nós vamos ter, antes do tempo inicial, a fonte fornecendo tensão zero para o circuito. E a partir do momento inicial, a fonte passa a fornecer tensão da fonte para o circuito. Então, colocando isso numa forma de gráfico, nós vamos ter o seguinte comportamento, que eu vou colocar aqui na figura. Exatamente, ó. Imagine uma fonte de 1 volt. Ela está desligada até o momento que a gente liga. Nesse instante que a gente liga, ela passa, é o instante zero. A partir desse momento, ela passa a fornecer o valor dessa fonte. Então, explicando isso de uma forma prática, em que lidamos com um salto do valor zero para o valor nominal, nesse caso, da fonte de tensão, a partir do momento em que a mesma é ligada. Então, tentem lembrar lá do laboratório. A gente tem a fonte, a gente conectou lá o jacaré no circuito e ela está desligada, tá? Com o botãozinho dela desligado. Quando nós ligarmos aquele botãozinho, vai ser esse momento que corre o salto do 0 até o 1. O porquê disso ocorrer? Isso ocorre, a razão disso ocorrer é que nesse período, por um período de tempo aqui, a tensão no capacitor ela vai reagir de uma forma não abrupta nesse sentido, ela vai reagir de uma forma um pouco mais suave até em que chegue do 0 até o 1, ou seja, ela vai desenhar um regime de estabilização. Será que eu tenho algum desenho livre aqui, né, nessa ferramenta? Então, deixa eu abrir o Paint. Então imagine aqui. Imaginem que nós temos aqui feio, né? Um eixo de tempo. Eu vou desenhar de vermelho o comportamento da fonte. Okay. No momento 0, ela está desligada e a partir do momento que a gente liga, ela está fornecendo o valor da fonte. Então,
Escrever aqui. Fonte desligada. Fonte ligada. Já o capacitor conectado a esse circuito em que a fonte foi ligada, ele não vai dar esse salto. O que vai acontecer com ele é que a tensão que vai ser carregada nesse capacitor, ela vai de uma forma mais suave. Então ela vai... Era esse pensar que eu queria. Ela vai descrever uma curva que vai se aproximar desse valor de 1. Certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o capacitor ele tem um tempo de resposta. E durante esse tempo de resposta, que eu vou colocar aqui, imagine esse aqui. Esse período entre essas duas retas é o tempo de resposta. É o tempo de resposta. Esse período de tempo de resposta é a análise que nós fazemos do regime transitório. Então, basicamente, eu desenhei aquele outro gráfico que eu mostrei para vocês, né? De uma forma diferente. A tensão vai crescendo até o momento em que ela começa crescendo muito até o momento que ela vai diminuindo essa taxa com que ela cresce até o ponto em que ela vai se estabilizar. Então, é esperado que para o nosso modelo matemático do circuito com capacitor em série, nós tenhamos esse comportamento. Por que em série? Porque em paralelo, imagine aqui, eu vou ter esse resistor e eu vou ter esse capacitor. Certo? Isso aqui é ligado Vamos imaginar que isso aqui está ligando em paralelo. Lembrem que o capacitor ele também se comporta como um circuito aberto. Então, a tendência vai ser a corrente se percorrer por aqui. Então, em paralelo, o capacitor demora muito para carregar. Então, para o tempo de regime transitório, considerando tensão contínua, nós não consideramos o comportamento em paralelo. Mas se colocarmos em série, deixa eu pegar aqui, tem um resistor e tem um capacitor bem aqui. Agora observe aqui, a corrente que vai percorrer, ela vai ser a mesma. Então, o capacitor ele vai ter um ciclo de transitório, um tempo de resposta mais rápido. Então, por isso, normalmente se utiliza a associação RC em série para o ciclo de carga de capacitores. É exatamente por isso. Então vamos voltar lá para o nosso slide e observar a configuração. Então, aqui nós temos exatamente aquilo que eu estava explicando. Um interruptor numa fonte de tensão. E no momento zero,
esse interruptor ele é ligado. Depois disso, a fonte passa a responder conforme uma função degrau. Uma função degrau que chamamos de U de T. Por isso que ele coloca aqui essa notação VS vezes U de T. É só para isso. Não se preocupem com rigorosidade matemática, é só para descrever matematicamente que esse fenômeno de ligar chave ocorreu. Isso não vai nos dar nenhuma diferença em relação ao nosso cálculo. Então, o modelo matemático, nossa equação que vai descrever esse fenômeno, vai ser V de T igual a Vs vezes 1 menos E elevado a menos T dividido por tau. Deixa eu aumentar aqui. O que vamos explicar agora cada item desse. Quem é V de T? V de T é a tensão em função do tempo. Quem é VS? VS é voltage source voltage, ou tensão da fonte, que é a tensão, que é a nossa fonte de tensão. Lembre-se que isso aqui é uma fonte de tensão DC. Fonte de tensão da fonte em volts. Quem é o E? O número de Euler, poder periano, que vale 2,71. Nós já vimos que na calculadora ele existe como um número real. E o tau é a constante de tempo. Lembrando que o tau para o circuito RC é igual a R vezes C. E essa constante de tempo é uma unidade de segundos. Então esse modelo matemático ele vale. E quem é o T? Não menos importante, o T é o tempo decorrido. Ok? Então, com base nisso, nós vamos aplicar esse problema, esse modelo, em uma série de problemas relacionados a encontrar o tempo de carga, a tensão presente no capacitor após alguns segundos. Então é esse o tipo de pergunta que se faz em problemas relacionados à análise transitória. Aí vocês devem estar me perguntando, professor, e se a gente tiver uma malha resistiva muito grande? Como é que a gente resolve esse problema? Quando a gente tem uma malha resistiva muito grande, o que a gente faz? Lembrando do último assunto? A gente vai considerar o circuito, os terminais que estão conectados, o capacitor como carga, e o resto do circuito vai ser
nós vamos obter um circuito equivalente de Thevenin. De preferência, encontrar uma forma de isolar o capacitor para um canto só e as resistências para o outro canto só, que a gente consiga aplicar o teorema de Thevenin. Então, a partir disso, nós vamos desenvolver o nosso modelo matemático para encontrar coisas relacionadas à temporização do capacitor. Então, eu vou já dar uma colher de chá para vocês. O capacitor regime transitório, regime transiente, são várias respostas, vários tipos de nomes que nós podemos encontrar na literatura relacionado a esse modelo. Então, circuitos que envolvem temporização, disparo de sinal, tipo circuito de alarme, circuito de controle remoto. Todo esse tipo de circuito utiliza essa configuração. Se vocês abrirem o controle de remoto de vocês vão ver um circuito bem pequeno, em que a gente vai ter os botões, um resistor, um capacitor e um LED infravermelho, que emite um sinal que a gente digita no controle para o receptor da TV. Então, dentro dessas trilhas em que capta a pressão que nós fazemos naqueles botõezinhos de borracha, ele interpreta um sinal, e esse sinal ele precisa de um tempo de acionamento, e esse tempo de acionamento, para que ele abra uma comunicação com o receptor da TV, e durante aquele período o sinal trafega do controle remoto para a TV. A mesma coisa com alarme de carro, circuitos desse tipo. Esse é um exemplo que eu consigo, assim, um exemplo cotidiano que eu consigo trazer para vocês nesse sentido. Então, fazer uma pausa aqui para que eu monte o exercício desse conteúdo. Retomando desse mesmo vídeo, temos esse aqui, o nosso terceiro exemplo desse conteúdo, em que nós temos aqui um circuito RC, série, em que nós temos um resistor, um capacitor e os valores 12 volts com a fonte da resistência 6 ohms e da capacitância 0,3 farad. Então, a gente vai calcular a equação do ciclo de carga do capacitor, a constante de tempo, o tempo de carga do capacitor em segundos e o valor no capacitor após 4 segundos. Então, primeira coisa a se considerar, a equação do ciclo de carga. Vamos colocar aqui, abrir outra página. Equação do ciclo de carga é essa equação que a gente viu bem aqui. Deixa eu ver. Que bonitinha bem aqui. Ela para cá. Então a gente tem aqui. Então vamos substituir os valores. V de T
igual a VS. Quem é VS? 12 vezes 1 menos E elevado a menos T dividido por tal. Tal minúsculo. Certo? Então, a gente vai para a letra B, que é a constante de tempo. Que é tal igual a RC. É igual a R, que é 6 vezes 0,2. Então, tal é igual a 6 vezes 2 dividido por 10 é 1,2 segundos. Então, a gente substitui esse tal bem aqui. Igual a 12 vezes 1 menos E elevado a menos T dividido por 1,2. Tudo bem? A letra C. Tempo de carga do capacitor. Então, nós precisamos fazer uma consideração aqui. Para o capacitor carregado, ele tem que estar com até 2/3 da tensão da fonte. Então, isso aqui vai ser igual a V de T igual a 2/3 vezes Vs. Essa é a consideração que nós fazemos para o capacitor carregado. Depois de 2/3, a gente considera ele carregado. Então, vamos substituir 12 igual a 12 vezes 2 dividido por 3. Então, nós vamos ter 12, 1 menos E elevado a menos T dividido por 1,2 igual a 12 dividido por 12 vezes 2 dividido por 3. Então, nós vamos ter 12 dividido por 12 dá 12. Então, nós vamos ter o menos isso aqui igual a 12 dividido por 3. Então, passando esse E para esse lado e o 2/3 para esse lado, nós vamos ter isso é igual a 1 menos 2/3. Então, nós vamos ter isso é igual a 1 menos 2/3, sobra 1/3. Então, o que vai fazer para... Nós vamos aplicar o ln. ln disso igual ao ln de 1/3. Então, nós voltamos para aquele caso do exemplo anterior. ln
do elevado a alguma coisa, sobra o alguma coisa, igual a ln do numerador menos o ln do denominador. Então, nós vamos ter isso igual a zero menos ln de 3 ln menos 1,09. Então, nós vamos ter isso igual a menos 1,09. Então, nós vamos ter, se negativo igual a negativo, a gente pode escrever como positivo igual a positivo. Então, nós vamos ter 1,09. Então, nós vamos ter t igual a 1,2 vezes 1,09. Então, nós vamos ter t igual a isso aqui vezes 1,2 igual a 1,31 segundos. Certo? E da letra D, tempo de carregamento não, tensão do capacitor após 4 segundos. Se o tempo dado for maior que o tempo de carregamento calculado, isso resulta que a tensão no capacitor pode ser considerada igual, aproximadamente igual, à tensão da fonte. Então, o V para 4 segundos é igual a 12 volts. Não precisamos fazer cálculo. Se eu perguntasse agora, o desafio: calcule a tensão no capacitor para após 0,5 segundos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação aqui e substituir t igual a 0,5. Nós vamos obter um valor que vocês vão descobrir qual é. Ok? Então, até mais com a análise para o indutor.